Bem, irmão, dando continuidade aqui à aula 2, a gente agora vai abordar um pouco das seitas primitivas. Na verdade, irmão, sempre existiu seita, né? Como a gente definiu na primeira aula, seita é um grupo dissidente de um grupo maior. Então, a nossa visão aqui é trazer, mais uma vez, a visão ortodoxa cristã, né, dentro da a visão da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, tá bom? Então, nesse contexto, a gente vai falar um pouco dessas seitas que estavam aí no início aí do Evangelho, né? A gente pode estar citando aqui algumas, né? Vamos citar algumas. Por exemplo, o marcionismo, né? É fundada por Marcião, pregava o gnosticismo e o docetismo, né? A gente já viu aí na aula passada que são essas doutrinas, né? Rejeitava o Antigo Testamento e, inclusive, o livro de Atos e o livro de Apocalipse, por entender que esses livros eram judaizantes, né? Eram livros que foram escritos por judeus e não poderia estar dentro do cânon, por exemplo, tá? Então é uma seita que permeava aí no início da igreja primitiva. Tem o montanismo, né? Que pregava uma vida ascética, né? A gente também já viu aí esse termo ascético, é um termo que vai perdurar aí durante toda a Idade Média, do início da igreja até a Idade Média. A gente viu que o ascetismo é a doutrina que tem como premissa o autoflagelamento, o, o interesse por privar o próprio corpo, né, como forma de punição, por entender que o corpo tem origem de pecado, enfim. Então esse movimento, o montanismo, era um movimento carismático, né, que tinha profetisas, né? Priscila é uma dessas profetisas da época, e o problema deles é que, apesar de acreditar nos dons do Espírito Santo, é que eles equiparavam esses dons a, a profecias bíblicas, né? Eles queriam fazer com que suas profecias, as profecias dessas pessoas, pudessem ser profecias canônicas, né? Como foi o livro de Apocalipse, né? Então, assim, o próprio fundador, o Montano, ele se autodenominava Paracletos, né? O Espírito Santo encarnado. Então, é uma seita que também permeou aí o início aí do primeiro século. E tem o origenismo, né? Fundada por Orígenes, pregava uma vida extremamente ascética, mais uma vez uma vida que prezava pela mutilação, autoflagelamento. Inclusive o Orígenes, ele se autodecepou, né? Ele fez essa loucura, né? Ensinava que Jesus era divino, mas inferior a Deus, e pregava a existência da alma e também pregava o universalismo. Mais um conceito que a gente viu aí na aula passada, tá? O universalismo, mais uma vez, aquela doutrina que prega que todos no fim serão salvos, né, pela bondade infinita de Deus. Temos aí o apolinarismo, né, fundada por Apolinário, negava a natureza humana de Cristo. O arianismo, essa seita, irmãos, teve grande relevância no início da igreja, tá? Ela foi fundada por Ário, criou bastante dissensão no meio da igreja, negava que Jesus era Deus, sob a argumentação de que existia apenas um único Deus, tá? Acreditava que Jesus era uma criatura, portanto era um Deus inferior, devido a uma enorme influência. Foi necessário chamar o concílio, o famoso concílio de Nicéia, justamente para dirimir essas dúvidas, né? essa tendência de que os irmãos na época estavam pendendo para um politeísmo novo, né? Onde Deus, Jesus e o Espírito Santo seriam três pessoas diferentes, né?
onde Deus era um Deus, Jesus seria um Deus menor e o Espírito Santo outro Deus menor. Então essas confusões trouxe a necessidade de se criar o concílio e definir. E foi o famoso concílio de Nicéia, onde, mais uma vez, ficou claro, né, a existência de um Deus único, trino, né, e que todas as pessoas da Trindade são um e iguais em suas características, né? O pelagianismo, né, fundado por Pelágio, acreditava que o sacrifício de Jesus não teve utilidade, que o homem poderia viver a santidade independente da graça divina. É uma doutrina que acreditava que, uma religião que acreditava que o homem poderia ser bom, buscava buscar, né, essa santidade, né? E por conta disso, acreditava que o sacrifício de Jesus foi em vão. Então daí você tira, irmãos, o grande perigo das seitas, né? Desde o início da igreja primitiva, as seitas tentam, de certo modo, ferir a grandiosidade de nosso Deus, trazendo a inferioridade de Cristo, né? E colocando em dúvida os escritos bíblicos, né? Então, isso daí é um perigo. Mas, enfim, irmãos, vimos aí alguns conceitos, né, de algumas doutrinas, vimos aí algumas seitas primitivas, mas, afinal, em que cremos, né? Nós, da Assembleia de Deus aqui, Ministério de Madureira, em que cremos? Então, vou estar apresentando aí o credo de forma rápida, né, para vocês. Quiser pesquisar, eu vou deixar disponível aí na plataforma o nosso credo, tá bom? Vamos lá. Cremos em um único Deus, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na inspiração plenária da Bíblia Sagrada, perfeita e completa revelação de Deus, única regra infalível de fé, normativa para a vida e caráter cristão. Cremos no nascimento virginal de Jesus, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente mediador entre Deus e o homem, e a sua morte como único sacrifício pelos pecadores. Não existe outro tipo de sacrifício que possa nos dar a salvação, somente através do sacrifício de Jesus. Ele é único e suficiente, tá? Na pecaminosidade do homem que destituiu a glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus é que pode restaurar a Deus. O homem, ele é pecador, e a gente acredita nisso, tá? Na regeneração ou novo nascimento espiritual pelo arrependimento do pecado e obra do Espírito Santo. Acreditamos também na remissão dos pecados, na salvação perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, nós acreditamos na salvação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Acreditamos no batismo efetuado por imersão do corpo inteiro, uma única vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acreditamos na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário. Acreditamos no batismo bíblico com o Espírito Santo, que é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas. Acreditamos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade. Acreditamos também, irmãos, na segunda vinda pré-milenal de Cristo, que ocorrerá em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel,
antes da tribulação, e a segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. E por fim, irmãos, acreditamos que todo cristão comparecerão ao tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo aqui na terra. Acreditamos no juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis. E na vida eterna, de um gozo e felicidade para os fiéis e tristeza e tormento para os infiéis. Bem, meus irmãos, de forma bem breve, essa foi a nossa segunda aula. Espero que você tenha gostado. Então, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Deus os abençoe.